Volume 1. Capítulo 8. Os ruídos da picareta pararam. O choque do impacto foi transmitido da ferramenta para os seus braços e os olhos de Rubar foram tingidos com a cor do desespero. E estava acabado. Estava tudo acabado. A picareta que ele havia segurado todas as noites por um ano agora parecia pesada com a sua perda de significado. Ela caiu de seus dedos rígidos. Azayu chamou atrás dele. Vamos sair daqui, Rubar. Nós vamos pensar no próximo plano. Próximo plano? Como se existisse tal coisa. Eles não sabiam nem mesmo como as maciças pedras da torre foram unidas. Era dito que remover apenas uma poderia fazer a coisa inteira cair, essa era a torre do pecador silencioso. Quem poderia imaginar que as pedras continuavam até embaixo do solo? Dedos firmes seguraram o silencioso Rubar. O que você vai conseguir ficando parado aqui? O príncipe está dentro da torre, aguentando tudo isso sozinho, você sabia. Embora Zayu devesse saber o que aquele ruído de antes significava, a força de vontade não havia deixado sua voz. Se esse não fosse um túnel baixo demais para ficar em pé, seu punho certamente teria acertado a face de Rubar. Toda vez que Rubar reclamava, Zayu o repreenderia. Algumas vezes eles chorariam juntos. Algumas vezes eles brigariam. E juntos eles já haviam chegado até aqui. Foi por bajular aqueles tolos nobres que ficavam ao redor da rainha Aki por manchar sua própria honra como general que Zayu estava aqui agora. Me desculpe. Você está certo. Força voltou aos olhos de Rubar e Zayu sorriu aliviado. Rubar havia, esses homens haviam, no ano que se passou, cavado sem parar. A pedra da lua no capacete de Rubar iluminava o túnel. Enquanto olhava para as vigas de reforço feitas desajeitadamente, Rubar tentou se animar. Nenhum deles já havia cavado um túnel antes. Foi tudo um trabalho de tentativa e erro. De início isso pareceu impossível. Mas no fim, eles haviam chegado até a torre. Por ela ser cercada por pedras, eles não haviam conseguido resgatar o príncipe. Mas eles ainda chegaram até a torre. Não importava qual fosse o obstáculo, nada começaria a menos que você tentasse uma vez. Rubar registrou essa visão em seu coração. Um beco sem saída. Rubar podia ouvir o som dos foles acima. Esse era o som do cozinheiro das barracas enviando ar para dentro do túnel para eles. Após subir a escada, a face redonda do homem os recepcionou com um sorriso. Rubar-sama, Zayu-sama, obrigado pelo seu trabalho duro. O cozinheiro era um precioso companheiro que havia compartilhado das dores e alegrias deles. Sempre que Rubar deixava o escuro e sufocante túnel, o afável sorriso desse homem sempre lhe dava alívio. Mas hoje, entretanto, Rubar, ao contrário, arregalou os olhos de surpresa. Havia um balcão na frente do cozinheiro e, em cima dele, um retângulo brilhava. Dentro desse retângulo havia um quarto iluminado por uma luz alaranjada e onde uma mulher envolta num pano branco chorava. Isso é um sonho? Ou é uma ilusão? Não, eu também consigo ver isso, Rubar. Zayu murmurou em resposta. Embora ele fosse um homem que poucas coisas conseguiriam perturbar, agora sua voz estava rouca. A mulher silenciosamente chorando percebeu suas vozes e ergueu o olhar para encontrá-los. No momento em que ele viu seus olhos negros, Rubar ficou tenso. Eles trouxeram à sua mente as histórias de dormir que sua mãe havia lhe contado quando ele era criança e da bruxa que aparecia nelas. Em 2 Gibro, todas as crianças cresciam ouvindo que se você fizer coisas ruins, os companheiros da bruxa irão levá-lo para longe, você sabia? Durante os anos que levaram para ele perceber que isso era apenas uma história para disciplinar as crianças, Rubar morria de medo da bruxa e se esforçava para ser uma criança mais obediente do que qualquer outra. Ele já sabia há muito tempo que não existiam coisas como bruxas, mas apesar disso, pensar que ela realmente era. Os olhos sonolentos da bruxa olharam para Rubar e então para Zayu. Seus lábios apertados deixavam claro seu mau humor. A bruxa abriu sua boca. Oi, vocês aí, bebam também. Rubar reflexivamente cobriu o nariz. A bruxa cheirava fortemente a licor. O que diabos há com essa bruxa bêbada? Ele havia sido ensinado que a bruxa era uma mulher estranha envolta de roupas negras esfarrapadas. Seus olhos supostamente brilhavam no escuro e de noite ela iria de casa em casa para pegar as crianças mais pelo país. Quando ela encontrava uma criança desobediente, ela iria prendê-la no saco preso à sua cintura. Ela supostamente deveria ser uma pessoa assustadora desse jeito. Ele nunca havia ouvido falar de uma bruxa seminua resmungando enquanto bebia.
O atônito Rubar se moveu na direção do cozinheiro e quando ele o fez, o cozinheiro pegou um copo do balcão e o entregou para Rubar. Seu hálito cheirava um pouco a licor. Cozinheiro. Você está bebendo também? Hehe, o cozinheiro riu. Esse vinho é muito bom. Isso é vinho com grama de geada. É claro que ele é bom. Vamos, bebam vocês também. A bruxa esticou seu braço cor de mel e começou a encher de licor o copo que o cozinheiro forçou em suas mãos. Rubar olhou para o copo cheio até a borda. Diferente dos vinhos de fruta que ele conhecia, esse licor era claro como água e também não tinha um cheiro ácido. Ele tomou um gole. Tendo estado no seco e poeirento túnel, sua garganta ansiava por isso. Mas por esse ser o vinho de uma bruxa, ele não podia bebê-lo sem hesitação. De repente ele ouviu uma batida. Erguendo a cabeça, ele viu o punho fechado da bruxa sobre o balcão. O que você tem? Você não quer beber o meu vinho? Está bem, está bem. Eu sou apenas uma mulher idiota que não conseguiu salvar uma única criança, afinal. Quando ele pensou que ela estava irritada, a bruxa, ao contrário, começou a chorar. Rubar ficou perplexo. A Azayu se alinhou ao lado dele. Perdeu sua criança, Apesar de ela ser uma bruxa, isso ainda é uma pena. Os olhos chorosos da bruxa encararam Azayu. Ah! Eu não perdi nada. E assim ela voltou a ficar irritada. Que bruxa enérgica! Se inclinando para frente, ela agarrou o colarinho de Azayu. Ou melhor, agora há pouco você sugeriu que eu tinha um filho, não foi? Você acha que eu pareço velho o suficiente para ter um filho? Minhas desculpas. Ele se desculpou com uma expressão completamente atônita. A bruxa abaixou a cabeça. Está bem. Está bem, você sabe? Eu não sou digna de receber suas desculpas. Tendo voltado a chorar mais uma vez, a bruxa começou a chacoalhar Azayu pelo colarinho. Quando ele ergueu as mãos para tirá-la, Azayu franziu o senho. Ele provavelmente estava hesitando de tocar nos ombros nus dela. Isso era bem a cara do sério Azayu. Devido ao mesmo problema, Rubar não sabia como removê-la de Azayu e acabou apenas ficando parado ali ao lado. Enquanto ele era sacudido pela bruxa da forma como ela queria, seu capacete escorregou da sua cabeça. Ele atingiu o balcão com um tinido, antes de quicar para dentro da morada da bruxa. Eles ouviram o barulho de água. Quando Rubar timidamente tentou espiar ali dentro, os olhos negros dela se fixaram nele. Ei, para o que você está olhando? Pervertido. Você está errada. O capacete do Azayu caiu aí dentro. Você pode pegá-lo para nós? Embora ela fosse diferente de como ele havia imaginado, ela ainda era uma bruxa suspeita, então como ele poderia pensar nela de tal forma? Rubar freneticamente balançou a cabeça e deu sua desculpa. Isso. Meu capacete caiu aí dentro. De forma alguma ele estava olhando com intenções rudes. Azayu deu seu apoio, ainda agarrado pelo colarinho. O chefe Rubar ainda é tão infantil, não é? E então o embriagado cozinheiro os sabotou. O olhar da bruxa se tornou afiado. O que? Se você quiser ver, apenas diga. Eu vou te mostrar o quanto você quiser. Embora você possa nem mesmo querer olhar para o corpo de uma mulher que já passou do seu auge como eu. Murmurando alguma coisa, a bruxa moveu suas mãos para sua roupa. A roupa mal cobria a região que ia dos seus peitos até a base das suas pernas e ela só estava presa porque suas pontas estavam enroladas para dentro. Apenas um pequeno puxão da sua mão seria o suficiente para desamarrá-la. Espere. Não seja precipitada. Ele está certo. Se acalme. Está tudo bem. Ainda há esperança. Rubar freneticamente tentou persuadir a bruxa e então se perguntou do que raios Azayu estava falando. Você acha? Você realmente acha isso? Mesmo? As mãos da bruxa pararam e ela olhou na direção deles. Eu tenho certeza. É claro. Contanto que você deseje isso com força suficiente, você irá encontrar uma forma. Rubar silenciosamente trocou um olhar com Azayu. Seu sempre calmo companheiro estava aparentemente ainda mais confuso do que ele nesse momento. Talvez a persuasão sincera deles funcionou, porque a bruxa soltou a roupa. Rubar suspirou aliviado. Bruxa. O capacete do Azayu está nos seus pés. Desculpe-me, mas você poderia fazer o favor de pegá-lo?
Lidar com um bêbado sempre era cansativo, mas essa bruxa estava em outro nível. Assim que eles pegassem o capacete do Azayu, Rubar iria correr para longe. Ouvindo o pedido dele, a bruxa finalmente olhou para baixo. Ah! Isso! Após dar um bocejo despreocupado, a bruxa se abaixou. Depois de um tempo, a bruxa apareceu com um sorriso alegre. Agora então, um teste. O que você derrubou foi esse velho capacete de tocha? Ou foi essa chave para a torre do pecador silencioso? O silêncio tomou conta do aposento. Tanto Rubar quanto Azayu, assim como o levemente embriagado cozinheiro, estavam com as bocas escancaradas e seus olhares estavam pregados na chave na mão direita dela. Qual é o problema? A bruxa inclinou a cabeça em questionamento. Ah, aquela chave. Ah, não. Não. Você tem que dizer qual deles do jeito certo, senão, eu não vou te dar. Meu Deus, a bruxa deu de ombros. Rubar agarrou a mão direita dela. Pensamentos sobre a pele da bruxa já haviam abandonado sua mente há muito tempo. É a chave. A chave. A Azayu. Cozinheiro. É a chave. Sim. É a chave. É a chave, não é, chefe? Os dois concordaram com as palavras alegres de Rubar. Com isso, o príncipe pode ser salvo. Nós podemos salvar o príncipe Noki. Ele inconscientemente colocou força no seu aperto. Ei, isso machuca. A bruxa bateu no braço de Rubar com o capacete de Azayu. Ah, me desculpe. Ele suavizou um pouco o aperto, mas ainda se manteve segurando a mão dela. Ele não podia arriscar que ela fugisse. Mas por que a bruxa tinha a chave da torre? Ela supostamente devia estar junto com o príncipe na torre. Bruxa. Você encontrou com o príncipe? Príncipe? Isso. Essa chave deveria estar com o príncipe. A bruxa lentamente arregalou os olhos. A criança com essa chave era um príncipe? Seus olhos negros se focaram na face de Rubar e então ela imediatamente ficou sóbria. Correto. Rubar assentiu. Vocês estão indo salvar aquele menino? Correto. Vocês são aliados daquele menino e não da madrasta má dele? Correto. Rubar disse isso firmemente. A bruxa pressionou os lábios juntos e soltou o capacete. Ela segurou a mão de Rubar ao invés disso. Obrigada, Deus. Então você também tinha aliados. Talvez por estar muito aliviada, a bruxa se abaixou sem força. Com sua mão ainda sendo segurada, Rubar ficou na ponta dos pés e acabou caindo sobre o balcão. Bruxa, eu vou cair também. Ah, desculpe. A bruxa soltou sua mão. A chave agora estava com ele. Parece que um peso foi tirado dos meus ombros. Ela disse. Apoiando seus cotovelos no balcão, Rubar olhou para a bruxa abaixo. A banheira sob seus pés estava cheia com um líquido claro. Então você foi capaz de entrar na torre? O príncipe estava bem? Ele sempre passava pela torre pretendendo fazer alguma outra coisa e sempre aguçou sua audição para ouvir se o príncipe não estava dizendo nada. Às vezes ele ouvia alguém cantando, mas ele nunca viu o príncipe. Parecia que sim. Incrivelmente bem. O que você acha que aquele menino me disse assim que ele me viu? Você já passou há muito tempo do seu auge para tentar me seduzir. Tente novamente. A Azayu caiu na risada. Isso é muito a cara dele. Sim, de fato. Parece que o príncipe está bem. Os olhos do cozinheiro se encheram de lágrimas enquanto ele concordava. Rubar se virou para olhar para os dois. Agora então. Vamos formar um novo plano. O mensageiro secreto deve estar prestes a chegar no rei do deserto agora. As coisas estavam prestes a ficar ocupadas. Para libertar o príncipe com as poucas forças que eles tinham, eles precisariam de um plano detalhado. Ainda era muito cedo para o otimismo. Provavelmente não seria fácil libertar o príncipe com segurança. Talvez alguém perderia sua vida em algum ponto. Talvez seria o próprio Rubar. Provavelmente isso seria ainda mais difícil do que quando eles cavaram o túnel. Todavia, Rubar olhou para sua mão direita. A chave estava na sua mão agora. Volume 1. Capítulo 9. Foi quando ela apertou o interruptor do banheiro em preparação para um banho que ela notou pela primeira vez que a lâmpada estava quebrada. Izumi já havia tirado suas roupas.
com muita preguiça para ir procurar por uma nova enquanto estava nua, ela entrou no banho após decidir que as luzes da rua e das casas vizinhas eram o suficiente. De repente, uma pequena luz no canto do aposento chamou sua atenção. Uma luz suave como o brilho modesto de um vagalume. Ele estava anexado ao capacete prateado que havia caído da cabeça de Azayu. Quando ela olhou para ele, as memórias da noite anterior vieram à tona, claras no seu constrangimento, forçando Izumi a sufocar um grito incoerente. Izumi tinha um amigo sobrescrito uma que nunca se lembrava do que acontecia enquanto ele estava bêbado. Ele podia criar um alvoroço e resmungar, tirar as roupas ou se transformar num demônio beijoqueiro e no dia seguinte ele não se lembraria de nada. Aparentemente ele nem mesmo ficaria de ressaca e estaria animado como sempre no dia seguinte. Agora Izumi invejava profundamente esse seu amigo. A dor e o desconforto da sua ressaca eram uma coisa, mas pior do que isso eram as memórias claras da noite anterior. A face de Rubar cheia de perplexidade. A face incomodada de Azayu quando ela começou alguma coisa com ele. A face redonda do cozinheiro. O que eles pensaram quando a viram completamente bêbada e modesta? Ela tinha certeza de que eles pensaram que ela era uma mulher incrivelmente desleixada. Mas isso está errado. Está errado, ela queria gritar. Talvez seu único consolo estava no fato de que ela jamais iria ver qualquer uma dessas pessoas de novo. E embora ela quisesse ver a criança na torre salva com seus próprios olhos, ela também acreditava que era melhor não se envolver demais. Encontros únicos. Isso era o melhor. Mas ainda assim. E pensar que ela realmente tinha um traço de exibicionista. Até agora ela havia decidido que isso não podia ser evitado porque ela estava no banho, mas nem mesmo nos seus sonhos mais selvagens ela teria imaginado que chegaria um dia em que ela se despiria por vontade própria. No banheiro ou não, eu jamais irei beber tanto assim de novo. Izumi jurou enquanto tentava lavar a vergonha com um banho. Terminando de lavar sua cabeça e então seu corpo, antes de entrar na banheira ela se deparou com o capacete e notou que ele ainda estava brilhando. E Izumi o pegou. E então sua visão foi inundada pela luz. Como se os vagalumes em uma caixa pequena fossem repentinamente soltos no amplo céu noturno, o aposento de repente ficou repleto de luz. Mas apenas por um instante. No momento seguinte, a luz de repente enfraqueceu e voltou a brilhar apenas levemente. Izumi encarou perplexa a coisa em suas mãos. O que diabos é isso? Não havia ninguém para responder ao seu sussurro entretanto. Ela descobriu que o capacete de prata era muito pesado. Havia uma pedra achatada do tamanho da sua palma cravada na área que correspondia à testa. Sua superfície parecia áspera e cintilava. Luz. Obtida? Embora a luz fosse estável, ela provavelmente serviria muito bem no lugar de uma lâmpada. Deixando o capacete na borda da banheira, Izumi afundou na água. Enquanto esticava suas pernas na banheira, ela decidiu dobrar os braços em cima da sua cabeça e esticá-los também. A água quente gentilmente relaxou seu corpo. Foi assim que Izumi suspirou que isso aconteceu. A voz grave que provavelmente era de um homem pôde ser ouvida do lado de fora da janela. Ouvindo essa voz aparentemente irritada, Izumi deixou sua cabeça cair. A trama não estava avançando rápido demais? Quando os gritos pararam, dessa vez foi o som de metal. Ruídos um pouco mais graves do que o som de uma concha batendo numa panela. Izumi queria relaxar em paz pelo menos por hoje. Apesar de ela decidir esperar as coisas acabarem sem abrir a janela, os gritos e os ruídos ficaram cada vez mais próximos. Ela pegou o capacete em suas mãos e o colocou na cabeça. Ele era muito grande para ela, mas ela usou apenas no caso de ser necessário. Lentamente, ela abriu a janela. Alguma coisa branca brilhou. Ou assim ela registrou. Imediatamente depois um choque percorreu sua cabeça. Com um grave tilintar, luz surgiu adiante. Apesar de ela jogar sua cabeça para trás, a luz era simplesmente muito forte. Quando a luz começou a voltar ao normal, Izumi se deparou com dois homens do lado de fora da sua janela. Um estava vestido dos pés à cabeça de preto, com apenas seus olhos aparecendo pelo pano que envolvia seu rosto. O outro estava vestindo um uniforme azul claro. Uma camisa de manga longa azul clara e calças largas e longas. Presa na faixa ao redor de sua cintura havia algo que parecia ser uma bainha. Ele também tinha um pano ao redor de sua cabeça, mas diferente do outro, sua face estava visível. Sua pele marrom escura era parecida com a de alguém que ela conhecia. O homem de preto mais perto da janela ergueu seu braço contra Izumi. Quando ela viu a curta espada curvada em sua mão, Izumi soltou um grito. E seu grito fez o homem hesitar por apenas um instante.
Izumi tirou seu capacete e o arremessou contra o homem. Pouco antes de ele atingi-lo, o homem de preto golpeou na direção do chão com o cabo da sua espada. E quando ele fez isso, luz inundou a área. Através dos olhos semicerrados, Izumi viu. O homem de azul claro havia chegado nas costas do homem de preto. Um baque soou como um taco de beisebol batendo num saco de areia, após o qual o queixo do homem de preto se levantou e ele caiu no chão convulsionando. O homem de azul claro então olhou para Izumi. Uma indescritível sensação de tensão brotou entre os dois. Boa noite. Sim. Esse homem de preto está mal morto? Se ele dissesse sim, com um aceno, Izumi estava determinada a imediatamente fechar a janela. Mas o homem balançou a cabeça com um não. Ele está apenas inconsciente. Esse cara é uma testemunha importante, então eu irei amarrá-lo depois. Dizendo isso, ele se curvou para pegar a espada curta que havia caído da mão do homem de preto. Enquanto Izumi o observava para ver o que ele pretendia fazer, o homem de azul fez o outro rolar com um chute, antes de esticar a mão na direção do peito do homem agora de face para cima. Dali, ele tirou uma bainha. Após embainhar a espada curta, ele a colocou no cinto ao redor de sua cintura antes de se virar de volta para Izumi. Olhos azuis celeste pareceram examinar Izumi com um olhar fixo. Ele tinha um queixo quadrado e um físico bem forte. Para ele, segurar alguém como Izumi seria como tirar o doce de uma criança. Se sentindo pressionada, Izumi colocou a mão na janela. Bem, então eu estou indo. Assim que ela tentou fechá-la, o homem a agarrou primeiro. Espere. Izumi deu um grito patético em sua mente. Você se esqueceu disso. Com a mão ainda na janela, o homem chutou o capacete perto de seus pés. A areia e o capacete voaram pelo ar. Pegando o capacete com a outra mão, o homem o apresentou a Izumi. A pedra da lua está quebrada. Ela deve ter sido cara. Me desculpe. Pedra da lua? Izumi inclinou a cabeça. O homem franziu as sobrancelhas. É a pedra cravada aqui. Quando você faz ela vibrar, ela produz luz. Embora essa mulher fosse a dona, por que ela não sabia disso? Era isso que a face do homem parecia dizer. Ah, então é por isso que ela brilhou. Izumi olhou para a face dele. Ele era um homem assustador que passava uma impressão aguçada. Mas talvez ele poderia não ser um homem mau afinal. Se você quiser, você pode ficar com ele. É apenas um palpite, mas eu acho que ele era para você. Água acabou como um brinco acabou como uma pedra de fogo acabou como grama de geada acabou como a espada Keropi acabou como sangue de dragão acabou como saquinhos, um saquinho acabou como uma chave e a chave acabou como um capacete brilhante. Após todas essas conexões, Izumi entendia mais ou menos. Mesmo se ela não quisesse entender, ela seria forçada a isso. Os itens que ela obtinha seriam úteis para a próxima pessoa. Ela não sabia que tipo de karma estava em jogo, mas ela provavelmente tinha o papel de ser uma ponte que conectava as pessoas além da janela. Por favor, me dê um tempo. O capacete balançou no dedo do homem. Eu ouvi uma certa história do rei. No deserto, uma deusa aparece, ele disse. As pessoas do outro lado da janela já haviam a chamado de todo tipo de coisa. Dessa vez era de deusa? Essa era uma evolução e tanto de bruxa. Nós estávamos bebendo quando ele disse isso, então eu não tinha certeza se ele não estava brincando, mas... algo como isso é realmente possível? Mesmo se você me perguntar. Ou melhor, que rei? Foi o Setsujin? O homem franziu o senho. Não, foi o rei Huron, o descendente do rei fundador de Yukusai, o grande Tengu. Enquanto ele estava no deserto, aparentemente uma bela deusa salvou sua vida. O homem inclinou sua cabeça um pouco. Izumi não falhou em ouvir ele murmurar, e embora você é um pouco diferente do que eu ouvi. Bem, me desculpe por não ser bela. Talvez ele percebeu a irritação de Izumi, porque o homem desviou o olhar. Não foi isso que eu quis dizer. O rei mencionou que a deusa era como a deusa da colheita Koyoku, mas... olhando para ela como se quisesse confirmar alguma coisa, o homem mais uma vez abaixou seu olhar. E a deusa da colheita Koyoku é casada com o traidor deus da terra Karan. Ela literalmente domina sobre escrito 2L, então as pessoas a retratam com quadris largos. Talvez seja por isso que as estátuas dela que eu vi em Yukusai são todas voluptuosas e... não,
quer dizer, eu não estou dizendo que eu sou contra o desenvolvimento do seu tipo de corpo ou algo do tipo. E Koyoko é uma deusa que foi abençoada com vários filhos também, você vê? E com o quão magra você é. Bem, talvez isso não seja nada mais do que a minha opinião pessoal, mas... A voz do homem ficou cada vez mais baixa à medida que ele continuava a cavar sua própria cova. Se você continuar a se explicar, eu vou jogar água na sua cabeça. Desculpe. O homem se curvou como pedido de desculpas. Mas bem, agora eu sei quem é o seu rei. Ele é a pessoa dos brincos de pedras azuis, certo? Olhando com atenção, ela descobriu que esse homem estava usando roupas similares às do homem dos brincos. Sua pele marrom escura também era parecida com a dele e para começar, ela só conhecia uma pessoa que se perdeu em um deserto. Era aquela pessoa por quem o primeiro-ministro Telke estava freneticamente procurando. Ela sabia que ele provavelmente era importante para Yukzai, mas ele na verdade era o rei? Isso mesmo. Então você realmente é a deusa que salvou a vida dele. Izumi deu um sorriso vago. Era verdade que ela havia salvado ele, mas ela não era uma deusa. Porém explicar isso seria muito incômodo. O rei está bem? Sim. O homem assentiu antes de abaixar seu olhar. Oh! Aconteceu alguma coisa com o rei? O rei recebeu um convite da rainha Aki que foi para 2 Gibro 2 dias atrás. Izumi prendeu a respiração. 2 Gibro era o país daquele príncipe no Aki. O homem ergueu a cabeça. Seus olhar era afiado e ele parecia estar restringindo sua furiosa indignação. Noite passada, um mensageiro chegou em segredo. O convite era uma armadilha. A estrada que a rainha indicou é um ninho de insetos assustadores. Em troca do mapa com a localização do ninho, o mensageiro apelou para nós salvarmos o príncipe da sua nação. Izumi agarrou a moldura da janela. Ei! O rei Huron recebeu o mapa do mensageiro? Ele partiu faz 2 dias, certo? Não pode ser, mas, você não estava a caminho de notificá-lo, estava? Se ele estava, então definitivamente não era hora de conversar. De fato eu estava. Eu estava no caminho para ir notificar o rei. Não diga estava. Você precisa se apressar e ir. Izumi queria pegar o capacete das suas mãos e bater na cabeça dele com isso. Não precisa se preocupar. Há outros a caminho. É claro que nós não despacharíamos apenas uma pessoa. 5 pessoas habilidosas na montaria de Rubas estão cada uma no seu próprio caminho com uma cópia do mapa de 2 Gibro. O homem tirou do seu bolso um pedaço de papel dobrado. Quando Izumi reflexivamente esticou sua mão, ele o colocou na palma dela. Ele parecia mais grosso e áspero do que o mapa da torre. Quando o abriu, ela encontrou vários símbolos que não conseguia entender. Entre esses símbolos havia uma linha que parecia com uma cobra retorcida. Essa linha era a rota segura através do deserto? Telquedono temia que a rainha Akka tivesse percebido o mensageiro e tivesse despachado assassinos, e ao que parece, ele estava certo. O homem chutou a pessoa de preto no chão. Por causa da flecha envenenada desses caras, meu Ruba é inútil agora. Eu vou ficar aqui esperando com ele até outro esquadrão chegar. Esses caras? Izumi ergueu seus olhos do mapa. Ela direcionou seu olhar para as pessoas atrás do homem. Não havia vento. A luz azulada da lua iluminava os numerosos montes de areia sob os céus silenciosos. E essa cena maravilhosa parecia pontilhada de manchas negras aqui e ali, como borrões de tinta preta. O ponto preto mais perto parecia ser algo como um cavalo de pescoço longo, ou talvez um camelo sem corcovas. E atrás dele, os pontos pretos aqui e ali eram homens vestindo as mesmas roupas negras que aquele logo embaixo dela. Com um dedo trêmulo, Izumi apontou para trás do homem. As pessoas deitadas atrás de você estão mortas? Sim. Se virando, o homem assentiu. O pano azul pendurado em sua cabeça balançou no ar. Bem, então eu estou indo. A noite parece fria, mas faça o seu melhor, certo? Izumi fechou a janela com toda a sua força. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês em asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada. A paixão pela leitura se espalha ainda mais.
Um pedido especial em ***. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com amigos entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Vamos crescer juntos, Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. A equipe Samurai Novel ***.